Olá, sou Luíne Ávila. A gente vai falar um pouquinho sobre economia colaborativa, né? Todos esses conceitos aí para a gente ter uma responsabilidade, uma sustentabilidade na nossa relação de consumo, na nossa relação com o trabalho, nas ideias inovadoras. O que é economia colaborativa, né? São pessoas que estruturam de forma coletiva uma solução de consumo consciente, né, uma venda de produtos, uma aquisição de serviço, né, com custo menor, de forma facilitada, porque através das redes, através dos aplicativos, essa divulgação, esse serviço, esse produto, ele chega breve, né, eu consigo impactar um acesso mais rápido e também a um grupo maior de pessoas, de usuários, e eu tenho ali uma preocupação também muito grande em tornar esse impacto de produção menor. Então, eu acabo tendo um cuidado de preservação, né, com a natureza, com os impactos ambientais, porque se eu vou produzir menos produtos, eu vou ter menos agressões, né, no ambiente, eu preciso construir menos ambientes industriais, né, então eu tenho um afeto relacionado ali a um ambiente muito grande, eu tenho uma questão social de acessibilidade muito maior, inclusive outros benefícios de hábitos mesmo na relação da humanidade, de confiança e de consumo com custo menor, né, melhor para agregar, né, e a gente ter ali uma nova relação de consumo. As roupas, por exemplo, tem vários aplicativos hoje de roupas, de empréstimos, de para usar um evento só, é um grande evento, você vai usar uma vez só, então eu posso sublocar, né? Eu tenho empréstimos de roupas, eu tenho um cuidado, depois eu posso devolver. Eu tenho de ferramentas para manutenção pontual em alguns ambientes da minha casa ou do meu trabalho. Então, eu posso ali utilizar uma ferramenta, fazer aquele processo breve e depois devolver, né? E a maioria, eu acho que hoje, tanto no translado, que você consome através de aplicativos, mas tem também, né, uma visão nova em relação a eu não ter, né, um bem, mas eu utilizar de forma ali consciente, o que abre também um grande olhar para ampliação de novos trabalhos, né, de novos profissionais. Eu também gero emprego, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um grande ponto aí para os jovens e para a formação e para a transformação de forma responsável e consciente na sociedade. As possibilidades, elas são enormes. A gente tem um leque de opções, né, para criar soluções bem variado. Então, a gente tem aplicativos de transporte, de alimentação, de entregas, a gente tem aplicativos de serviços que são de atendimento para obras, manutenção, socorro, né? E a gente tem aplicativos hoje que eu acho bem interessante, que são estratégias que valem a gente considerar, que são grupos de pessoas que se orientam, se coordenam. Ao final de uma feira livre, tem aquele. Cada região vai ter um nome, né? Da xepa, tem aquele alimento que não foi consumido num tempo e não dá para voltar para o caminhão para retornar para os campos ali de recolhimento, né, dos feirantes. Então, pessoas que fazem uma solução, que conectam várias instituições e grupos de acesso para receber esse alimento que vai ser reorganizado, reestruturado para acolher a necessidade dessa comunidade. E daí o grupo que cria o aplicativo retorna, né, para a feira, pega ao final do dia de trabalho, né, dos feirantes, ao final recolhe aquilo, monta para entrega através do aplicativo que fez esse reconhecimento de instituições que acolhem pessoas que precisam e monta o material para entregar. Então, assim, a gente tem vários tipos de serviços, a gente tem, inclusive, serviços com abordagens importantes, significativas, né? Em relação à mulher, em relação à violência, em relação à diversidade, em relação ao racismo. Então, assim, a gente tem vários processos que são soluções inovadoras que se transformam em startups para a gente, eu acho que é para revolucionar, transformar essa sociedade com tantas tecnologias e poder usar isso para o bem. Então, a gente tem, de fato, né, na relação básica de consumo, isso muda, e muda bem significativamente.
A gente vai ter aplicativos mais usuais, que são os de necessidade diária, né, como vestimenta, alimento, translado, e a gente tem aplicativos que podem ser para criação de outros produtos, reutilizando e reaproveitando materiais que ainda não foram, que foram talvez descartados, né, reconhecidos como lixo e não são lixos, né? Então, são muitas as possibilidades para a gente encontrar o novo modelo, né, de negócios, o modelo que vai trazer essa possibilidade de uma nova visão para o consumo, um consumo sustentável, inclusive que eu possa trazer o sustento para esse meu modelo de negócio. Tem as questões que são relacionadas a serviços de comunidades de aprendizagem. Então, a gente tem vários grupos que orientam, como não seria uma aula de reforço, mas seriam possibilidades, estratégias facilitadoras tanto para o educador como para o estudante, ferramentas e estratégias de pesquisa. Eu acho que isso ficou mais de fácil acesso, né? E muitos ganham, inclusive, com o marketing e os anúncios. A legislação que já está dentro das redes sociais e dentro de algumas plataformas de streaming, plataformas de vídeos, que fazem, algumas já fazem o percurso de adaptação, porque as grandes empresas elas estão buscando esse processo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa adaptação. A gente tem hoje um leque muito grande para essa potencialidade de um negócio inovador, de um negócio de economia colaborativa que pode atender às soluções e às necessidades da comunidade, usando tecnologia, afeto e uma nova relação comigo, com o outro e com o ambiente, né? Essa tríade precisa estar alinhada aí para que a gente tenha um saudável, uma qualidade de vida melhor. Quais são esses pilares, né, da economia colaborativa? Eu tenho o acesso, então é um acesso facilitador, eu tenho através de aplicativos, eu tenho através de, hoje, algumas redes sociais, né, elas promovem, então eu não preciso criar um aplicativo do meu negócio, é um modelo de negócio que eu posso utilizar através de uma rede social, né, tem redes sociais que já fazem, inclusive, a venda ali, um acesso mais breve, mais rápido, eu consigo garantir, né, um custo menor. Então, os pilares eles são sempre voltados para um impacto diferenciado e para uma maior acessibilidade. Então, eu ali tenho uma relação de consumo, né, com essa breve chegada do informe, né, do meu produto, do meu serviço, eu tenho uma relação nova de consumo, inclusive de confiança para eu fazer a devolutiva, né, ou de locação, ou de locação, ou até mesmo para aquisição num breve tempo ali daquele produto ou daquele serviço. Então, eu tenho uma acessibilidade maior. Esse é um pilar que é o de acesso. Uma outra preocupação que é gigantesca, e eu acho que foi um ponto assim, essencial para a nossa sociedade tão tecnológica e tão producente, e tão imediatista, né? Eu acho que é a questão ambiental. Então, a nossa preocupação com o ambiente, muitas vezes a gente, na nossa formação enquanto pessoa, a gente precisa se preocupar, né, com a nossa relação conosco, a nossa relação com outro ser e a nossa relação com o ambiente. Então, a preocupação ambiental com os aspectos ambientais, os impactos ambientais, quando eu tenho indústria, eu tenho uma degradação muito grande, né? Eu tenho ali uma exploração de espaços muito grande. Então, se eu tenho menor produção industrial, eu tenho uma relação com a natureza de preservação, de conservação, inclusive até para fornecer outras ideias, porque eu tenho ali o reaproveitamento de muitas lógicas que eu consigo fazer em ideias coletivas. Então, a gente tem uma questão de sustentabilidade para impactar de uma outra forma a nossa sociedade. Jovens, por exemplo, que conseguem relacionar, às vezes, os aplicativos ou as redes, elas promovem a aquisição de objetos, né, e de recursos já não mais utilizáveis, que já estão obsoletos, ou que tem, para eu fazer a transformação daquele material. Então, hoje a gente tem recolhimento até de filamentos de 3D, a gente tem recolhimento de caixas, a gente tem recolhimento de motores de algumas máquinas que já estão ruins, então eu tenho só o motorzinho para eu poder fazer, transformar e fazer uma outra montagem. Então, eu tenho também os acessos ali que facilitam para a gente recolher materiais e fazer uma transformação criando um novo produto.
Então, eu também vou poder me inspirar na natureza. É um conceito interessante chamado biomimética. Eu me inspiro na natureza através da movimentação, da constituição da flora, da movimentação da fauna. Eu consigo me inspirar na natureza para criar novos produtos. Então, a relação também vem, nesse novo consumo, também de reaproveitamento e reutilização. Eu consigo reutilizar algumas matérias-primas de produtos que já não são mais, né, possivelmente usual. Então, eu vou trazer à tona um novo elemento, um novo produto para poder fazer ali o meu movimento, né, o meu movimento ali de negócio, meu modelo de negócio. Então, a economia colaborativa ela também traz uma criatividade para o reaproveitamento, para a reutilização de materiais que eu posso vir a criar um novo produto, né? Assim, trazer à tona uma questão até de designer inovador e de design sustentável, mediante algumas outras questões que a gente não está mais utilizando. É interessante ver o quanto esse tipo de trabalho ele gera novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de ação na sociedade. Então, eu tenho agora um profissional que recolhe, né, que faz ali a seleção de materiais e que ele pode ofertar. Eu tenho jovens, né, no Brasil, a partir de 18 anos, eu já estou habilitada, então eu tenho os jovens que podem fazer também parte do espaço ali de várias soluções ligadas a transporte. Eu tenho a oportunidade, inclusive, de divulgar e fazer a divulgação de ferramentas para aprendizado. Então, eu tenho ali um grande compartilhamento de saberes, né? Eu tenho a potencialidade relacionada à indústria têxtil, que é essa questão da moda, né? Das roupas serem customizadas, das roupas serem reaproveitadas. Eu tenho uma relação com a criação de tendências, né, de reaproveitamento que são significativas para o processo, inclusive, de novas áreas que podem vir ali com um modelo de negócio inspirador para startups e para outras motivações de negócios que a gente pode atrelar a uma sociedade contemporânea, tecnologicamente desenvolvida, com práticas, né, inclusive com práticas no ambiente virtual, no ambiente digital, né? Eu criar espaços virtuais que oportunizem a formação, né? Eu criar espaços virtuais que ampliem esse meu negócio e de forma acessível para todos, né? Eu consigo ali ter um alcance maior. Então, eu acho que um outro pilar importante, além da questão de acesso, né, breve, de baixo custo, eu trago uma promoção de equidade, eu trago a questão ambiental, que é bem relevante, e eu trago a abertura de novas carreiras, de novos empregos e de novos modelos de negócio. São pilares importantes que vão impactar na formação e na geração aí, né, na inserção desse jovem. Como é que eu consigo efetivar, né, o meu modelo de negócio, esse meu empreendimento? Quais são os desafios para executar a minha super ideia? Né? É muito bom quando a gente é criativo, a gente tem paixão, que a gente se envolve, que a gente é autor desse novo processo. Mas a gente tem alguns desafios importantes para a gente contemplar para efetivar essa nova ideia. Tem uma questão relacionada a investimento em tecnologia, em pesquisa, né, que dificulta a expansão dessas novas práticas, né, de startups. Né? Tem umas empresas que ficam inseguras. Quem são esses pequenos empreendedores que vão vir aqui reagir com esse mercado? Então, a questão de investimento em pesquisa, em tecnologia, para fazer com que esse modelo de negócio, né, impacte de forma ampla na sociedade, é um dos desafios que a gente vai encontrar. Um outro desafio é a pequena abordagem que se dá sobre mídias, né? Nas mídias, a gente não tem isso nas mídias, e também nas escolas. Então, não existe uma formação, né? Desde lá, isso não é comum, isso não é abordado, eu tenho pouco repertório para eu construir meu modelo de negócio, né, de forma colaborativa, em parceria, com essa relação de confiança. Existe uma competitividade, a gente pode falar do capitalismo como um todo, uma competitividade muito grande, que às vezes isso não é abordado, isso não é refletido nas escolas, isso não é considerado como prática, e não como um modelo de negócio. A economia colaborativa ela não traz um capitalismo exacerbado de novas empresas, é uma questão de estar ali criando soluções. Isso precisa ser falado na escola, de reaproveitamento, de reutilização, de novos designs, de soluções inovadoras. Isso não é muito abordado nem nas mídias e nem nas escolas. Então, esse pequeno brilho, esse pequeno start, essa pouca luz,
ela é um dos desafios que a gente vai enfrentar, porque as pessoas precisam pesquisar para entender e para se reconhecer como capazes, né, autores desse processo. A grande burocracia de ser empreendedor, existem vários investimentos que são necessários para iniciar em termos de documentação, a grande burocracia para acompanhar cada atualização que a gente faz do modelo de negócio, né, cada formato para participar, seja de edital, seja de hackathon, seja tem uma burocracia de documentação, tem uma burocracia de processos efetivos, de quantos colaboradores estão nesses grupos de empreendedores. Então, existe uma documentação, uma especificidade que precisa ser elaborada, precisa ser tempo. E, normalmente, quem é criativo, normalmente, quem é inovador, tem uma certa resistência a essa burocracia. Então, é um desafio para a gente ficar atento e talvez chamar até uma mãozinha ali para fazer parte do grupo dessa criação de ideias e construir soluções. As políticas públicas ainda são muito recentes, então a maioria dos trabalhos eles sofrem porque eles não têm uma regulamentação que garantam, né, uma seguridade, uma estrutura, uma qualidade ali na jornada de trabalho efetiva, que é importante para o trabalho colaborativo também, né, inclusive uma legalização em relação, uma legislação em relação ao tempo ético midiático, que por muitas vezes a via das soluções inovadoras, né, de empreendimentos, de economia colaborativa, são através de mídias, de tecnologias, de ambientes virtuais, de redes sociais. Então, precisa ter um gerenciamento ali para a ética se manter, para estabelecer, inclusive, cuidados, né, para lidar com toda a questão dos dados que ficam ali depositados e vulneráveis dentro de modelos de negócios que são utilizados. E a mobilidade social, né? Eu preciso entender que se eu vou ser empreendedor, que eu vou sair de uma situação de miséria, de uma situação de grande necessidade, de grande pobreza, e eu vou conseguir estar em outro grupo. Eu vou estar para ter, eu vou estar para ser, para continuar contribuindo, para continuar como autor. Essa mobilidade social precisa ser esclarecida, porque o empreendedor, o jovem empreendedor, ele cresce, ele tem sucesso, claro que com muitos desafios, com períodos diferentes, cada um com a sua história, com o seu processo de autoria, mas a mobilidade social ela é um fator que realmente é desafiador. E eu preciso estar, enquanto autor de um modelo de negócio, eu preciso estar atento a quem é esse meu público que eu vou afetar. Né? Eu preciso confiar, ter uma autoestima elevada, me preparar, conseguir fazer a formação, conseguir agir, né, de forma a contemplar todos os meus processos e as vias onde eu vou circular, para eu conseguir fazer esse movimento, né, em diferentes classes, inclusive garantir uma continuidade, para que outros possam, né, movimentar isso, que eu possa estar lá, estar cá, e que outros possam ser impactados com o meu modelo de negócio e possam também sair. A gente chama muito de compartilhamento de saberes, né? Para quem não tem oportunidade, eu conseguir, inclusive, fazer de forma criativa, né, um novo modelo ali de troca, a gente chama de open source na cultura maker, que são os códigos abertos, né, de troca. Muitas soluções de criação de linguagens, de computação, criação de comandos, inclusive plataformas para eu construir algo, estão utilizando um conceito de remix. Então, eu tenho um modelo, eu posso reaproveitar e eu posso reestruturar. Isso é muito interessante para eu conseguir começar, para eu conseguir startar. E isso pode auxiliar para você se movimentar em diferentes ambientes sociais. Esses são os desafios e a gente vai pensar, refletir um pouco, se concentrar um pouquinho para efetivar, né, as ideias, os sonhos, os empreendimentos, essas soluções inovadoras. Como é que é a formação desse novo profissional, desse jovem empreendedor? Então, a gente pode perceber que está muito interligado com as tecnologias, com as soluções digitais, elas têm um impacto muito grande nesse novo modelo de negócio. Então, como é que habilidades, né? Como é que eu vou me formar? Quais são as habilidades? É importante que a gente já garanta isso desde a educação básica, que contempla da educação infantil até o ensino médio. Hoje o ensino médio propõe alguns itinerários diferenciados, propõe uma nova matriz curricular, mas, para além disso, né, como me relacionar com o meu modelo de negócio, né, com a economia colaborativa e com toda a rede, com toda a tecnologia que permeia. Então, são habilidades relacionadas à internet das coisas, que é a IoT, que a gente vai conseguir ver a conectividade, como é que isso está relacionado à minha potencialidade de negócio, né? O letramento digital, a forma ética de lidar nas mídias, né? A linguagem de programação para que eu possa criar a minha solução digital, meu ambiente virtual. Então, são habilidades importantes que, inclusive, elas vão
pareando com os conceitos de sustentabilidade que também devem ser apresentados na educação básica, juntamente com a educação financeira, que é o que vai nortear o nosso investimento, a valorização do nosso tempo e dedicação para esse novo modelo de negócio, né? Mesmo na economia colaborativa, a gente precisa ter receita para sustentabilizar também o nosso modelo de negócio, o nosso empreendimento. Então, como eu vou fazer para aferir, né? Então, a educação financeira é um outro eixo importante para se trabalhar na educação básica. A gente teve agora, há pouco tempo, publicado pelo Ministério da Educação, um anexo à Base Comum Curricular, Nacional Curricular, que é a BNCC, da computação, que vai trazer à tona habilidades, né, e competências dentro dos eixos, né, para a linguagem de programação, que é o pensamento computacional, a cultura digital e as tecnologias digitais. Então, são habilidades importantes para a gente desenvolver no jovem empreendedor que vai lidar com essa paixão, né, com esse negócio dele, que vai trazer aí a potencialidade desse seu serviço ou desse seu produto, né, para vender, para divulgar e para que seja consumido de maneira responsável. Um espaço maker hoje, ele é muito bom para a gente ter construções criativas e colaborativas. Alguns chamam de Fab Lab, labs criativos, espaço maker, cyberespaços, né, para constituição em grupos. Então, a gente tem espaços que vão impulsionar a criação coletiva, a criação colaborativa desses modelos de negócio, desses produtos e desses serviços que podem ser, de fato, difundidos e gerenciados dentro dos pilares aí da economia colaborativa, que a gente promove, de fato, uma sociedade democrática, inclusiva, mas tem algumas preocupações que a gente vai ver um pouquinho, que a gente precisa cuidar, que, inclusive, faz parte também do movimento, né, de conscientização e responsabilidade social, para que a gente possa também garantir condições de trabalho a esse empreendedor de forma efetiva, né, que ele, de fato, consiga sustentar o seu modelo de negócio. Então, a cultura maker, que tem sido uma abordagem importante na educação para a formação do indivíduo, desse jovem que está no ensino médio, tanto no ensino técnico como no ensino regular, a cultura maker ela vai impulsionar a lidar com ferramentas manuais, ferramentas digitais, com a linguagem de programação, a criação de games, né? Muitas estruturas de modelos de negócio são gamificadas. Eu consigo uma valoração diferente se eu tiver mais engajamento, se eu participar de um game. Então, como é que eu crio o meu game? Como é que eu vou afetar aquele ambiente digital, aquele ambiente virtual de forma divertida, para que eu tenha maior engajamento e maior participação? Então, a ideia é que a gente trabalhe, né, o tempo inteiro com os eixos conectados, né? Então, a tecnologia digital, a cultura digital e o pensamento computacional, que vem a contemplar aí as habilidades para solucionar problemas. Então, a economia colaborativa é quando as pessoas se reúnem para solucionar um problema, pensando de fato no modelo de negócio responsável, consciente, né, dentro dos pilares que a gente viu, ambiental, social, né, inclusive econômico, para que a gente tenha um baixo custo, mas um custo que se sustente. Então, são a educação financeira também, desde a educação infantil até o ensino médio, é um eixo importante, a questão de designer, para eu criar com reaproveitamento de materiais, né? Para eu criar com esse lixo, que na verdade às vezes não é lixo, para eu criar novos modelos de negócios, novos produtos, né? E até novas formas de oferecimento de serviços. Então, vale a gente estruturar algumas práticas, né? Novos hábitos para a gente colaborar, né? Enriquecer a nossa formação e oportunizar que novos jovens, né, novos empreendedores, jovens empreendedores, participem desse universo, né, que eu acho que vai trazer, inclusive, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor para todos nós. Nesse processo de mudança, né, que a gente vê que tem muitas oportunidades, que tem pontos positivos e que a gente tem desafios, a gente tem um processo de adaptação. Então, esse é um momento de transformação a longo prazo. A gente tem diversas empresas que já buscam se posicionar e ofertar um engajamento com as práticas desses novos empreendedores, chamando, inclusive, abrindo oportunidades de mercado de trabalho. A gente tem soluções urbanas, muitas vezes que aproximam algumas rotinas e necessidades do interior para as práticas nas metrópoles e levam de volta. Então, a gente consegue fazer essa interação, né, promovendo uma equidade em pares ali, né? Eu trago, às vezes, habilidades, inclusive, de quem tem uma realidade muito mais voltada para a agricultura, muito mais voltada para
uma locomoção em cidades menores, um sistema de segurança para cidades menores, para eu aplicar isso posteriormente numa grande metrópole, num ambiente maior, com maiores desafios. Eu tenho uma atuação relacionada a esse processo de transformação, quando a comunidade está, né, dentro disso tudo, como autor, como entendedor, como parceira, como também crítica desse processo de transformação, eu tenho mais multiplicadores, então eu consigo afetar um número maior de pessoas e, obviamente, a gente chega a um sucesso maior, né, com essa mudança, porque todos vão ter que se posicionar. Independe do desejo dos grandes empresários, desses nichos maiores, né, de potências, porque as finanças de grandes lucros só ficam na mão de poucos, né? Mas a potência ela vai estar com a comunidade. Tem um autor, o Harari, não sei se vocês conhecem, mas ele é fantástico, ele traz isso, que a sociedade ela vai evoluindo ao ponto da colaboração ser o que vai mover o universo. Então, setores variados vão promover essa solução em pares, né, de forma colaborativa, para que essa nova sociedade ela tenha, de fato, um sucesso, uma ação. Não vai ser a moeda somente, né, que vai fazer girar o desenvolvimento e acompanhamento, mas a colaboração, o fazer junto, fazer com o outro, fazer para o outro, né, de forma a solucionar propostas coletivas. Quem são as pessoas que podem fazer parte, né, desse mundo de empreendedores, né? Quem são os jovens que podem criar suas startups, seus modelos de negócio? Todas as pessoas podem. Claro que tem pessoas que podem se especializar, né, ser um especialista em economia colaborativa, estudar, tem pós-graduação, tem curso técnico específico, tem especializações em vários modelos, mas a gente pode ter ali qualquer pessoa criando um novo formato ali de negócio, né, que vai impulsionar de maneira sustentável a relação de consumo, né? A relação de aquisição. Eu hoje posso alugar um carro, se eu não quiser ter o meu carro com aquele custo, né? Eu vou estar, de fato, ajustando algumas necessidades da minha rotina, mas eu não quero todo dia, eu quero às vezes, então eu preciso só para viajar, mas eu não preciso sempre, então eu não preciso ter o meu. Isso também é um impacto diferente, porque muitas vezes as pessoas tinham uma vida, uma relação com ter muito maior. Hoje eu aprendo para eu ser, né? Eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou criar novos hábitos, eu vou inferir, eu vou transformar a sociedade de uma outra forma. Então, assim, quando eu consigo ver significado na minha paixão, no meu modelo de negócio, no meu produto, no meu serviço, eu posso impactar pessoas, eu posso transformar ambientes, eu posso contribuir com comunidades, eu posso ajudar outros grupos, né? Eu posso trazer ali uma nova vida para aqueles grupos. Hoje a gente tem grupos considerados minorias, mas que, na verdade, em quantidade são a maioria, né, de periferias e de comunidades que precisam ali de um afeto específico, que tem pouco investimento, que não tem políticas públicas que garantam ali oportunidades de trabalho ou de inserção no mercado de trabalho, ou até mesmo de compreensão da sua potencialidade como ser para abrir seu próprio negócio. Então, a gente pode ter uma prestação de serviço que vai impulsionar e que vai mostrar para esse jovem, para esse grupo de pessoas, para essa comunidade, a potencialidade dela para que ela também, né, tenha condições de se manter. Na escola a gente faz alguns movimentos com jovens, né, de criação, às vezes, de ambientes digitais, de propostas no ambiente virtual, mas a gente também pode fazer relacionado a hortas, né, de reaproveitamento de alimentos, relacionados a questões até de reaproveitamento do próprio papel, que muitas vezes ainda é um recurso muito utilizado nas escolas, de como a gente ter ali um retorno daquele produto que, né, não está sendo bem aproveitado, se torna um lixo, que eu acho que não existe essa questão do lixo, né? A gente pode rever essa palavra, esse conceito para elaborar um outro design, um outro produto ou uma solução para que vá ser, né, uma relação ali de um novo modelo de negócios. A gente tem isso ao longo prazo, né? A questão, às vezes, esses hábitos, essa mudança, essa transformação, ela não é breve, né? As grandes empresas elas já perceberam, né? A gente tem empresas que hoje têm dentro de seus aplicativos uma facilidade para recarga de celulares, para alocação até das bicicletas, né? Em alguns lugares na metrópole a gente tem
patinetes, a gente tem outros acessos ali de transporte que são facilitadores e que grandes empresas tomaram posse e colocaram isso nos seus aplicativos, com os seus serviços separadamente, mas que geram engajamento. Então, eu consigo promover, através de uma ação sustentável, de uma ação inovadora, também o uso do meu produto que já existia. Eu tenho também algumas evidências ligadas à diversidade. Eu abro portas, porque não, né, não vai ser a característica pessoal que vai inferir na sua habilidade ou da sua potencialidade de resolver. Então, a economia colaborativa, criativa, ela também proporciona, oportuniza pessoas que, às vezes, num ambiente de trabalho, né, muito menos criativo, pudessem ser acolhidas. Então, eu tenho várias formas ali de promover a diversidade. Né? Freire já dizia, nossa educação ela precisa, inclusive, estar próximo da nossa comunidade, né? Respeitar a cultura. Todos nós temos a acrescentar, enriquecer. Tudo isso é aprender, tudo isso é fazer, tudo isso é ser. Então, quando a gente fala, né, da cultura maker, a gente fala muito dessa possibilidade de colocar a mão na massa, né? E colocar a mão na massa, produzir, ser autor desse processo, né? Trazer isso de forma significativa para a nossa vida, né? Eu tenho uma relação de pertencimento daquela ação, né? De que eu estou ali também realizando com a minha comunidade, eu começo a ter um afeto diferente com a comunidade, com a natureza, né? Na minha relação de uma forma a buscar uma qualidade de vida maior para o coletivo e não somente para o meu eu. Então, são aspectos importantes que a economia colaborativa ela vai provocando, ela vai fazendo aquilo se movimentar, né? Nos meus hábitos de vida diária, no meu aproveitamento enquanto, né, estudante, jovem, que estou tentando, para que eu estou aprendendo isso, né? Enquanto eu estou tentando movimentar esse meu processo de significado, né? Vai usar isso aonde? A gente, inclusive, precisa esclarecer isso para a gente, enquanto educador, né? Enquanto aprendiz, somos todos aprendizes, né? E como que isso vai, de fato, impactar numa mudança a longo prazo, impulsionar políticas públicas, que os governantes possam, inclusive, gerenciar de uma forma mais ativa, né? E legalizar esses processos, porque existem essas preocupações mediante algumas soluções que são apresentadas, né, que necessitam de uma estruturação, de uma seguridade nesses trabalhos, né? Não é só buscar, não tem só a parte boa, né? Não é só buscar a sustentabilidade. A gente tem entregadores que vivem numa jornada de trabalho muito longa, né? Inclusive em situações precárias. Então, assim, como que a gente pode fazer esse movimento crítico, né? Buscando que os líderes governantes, né, que eles criem políticas públicas, isso também vem pela escola, isso também vem pela nossa abordagem, né, de conscientização sobre esse novo processo de criação de oportunidades de trabalho, né, de uma nova economia, de uma economia que a prioridade talvez não esteja na renda, no lucro, mas ela está, sim, de eu conseguir subsídios para sustentar o meu modelo de negócio, né, e para eu conseguir, sim, ter uma vida segura, né, com os meus direitos garantidos mediante aquelas necessidades. Hoje, o privilégio do governante ele vai deixar de ser para alguns grupos, mas sim pela necessidade de vida daquele indivíduo e por uma vida coletiva, né, de qualidade melhor, de um processo mais saudável na relação comigo, com o ser e com o ambiente. Eu acho que assim são processos para a gente pensar e conscientizar aí, né? Porque a economia colaborativa tem muitos pontos positivos, a gente tem que estar atento, né, e se conscientizar para as necessidades de fazer isso ser de fato saudável. Quando a gente pensa nesse aspecto de conscientização, né, nessas propostas de novos trabalhos, a gente precisa refletir sobre alguns pontos, né? Essa precarização ela recebe até um outro nome, como eu falei, de uberização, né? E é uma preocupação muito grande, porque eu tenho flexibilidade no meu horário, né? Então, eu tenho flexibilidade no meu horário, eu não vou ter ali um chefe, um gerente, né, um patrão, mas eu tenho, ao mesmo tempo, uma jornada de trabalho muito maior, às vezes, para garantir esse meu processo, né, de autodesenvolvimento. Então, eu, às vezes, tenho uma jornada de trabalho muito longa, né, e sem a seguridade, porque se acontece algo comigo, eu não produzo, eu não consigo ainda políticas públicas que defendam essa segurança nesse processo. Então, mas é muito maravilhosa essa economia colaborativa. Sim, mas tem pontos de reflexão que a nossa criticidade vai fazer, enquanto sociedade, a gente buscar soluções para que a gente garanta esses direitos. Então, a gente tem
um aspecto de flexibilização muito importante, que eu tenho meu horário de trabalho, mas eu preciso garantir o também recebimento, a minha receita, para se tornar um processo de modelo de negócio, né, que eu consiga sustentar, eu consigo trazer ali uma preocupação na minha grande jornada de trabalho de exaustão. Então, eu tenho que fazer um contraponto para que esse meu direito seja garantido, porque esse serviço ele é de menor custo. Mas está valendo? Está dando conta? Então, são algumas reflexões que precisam ser feitas, que essa criticidade, né, nível sociedade, a gente vai poder promover, né, políticas públicas que garantam essa legitimização, né, esse desafio governamental, essa regulamentação pelas propostas de trabalho para todos os envolvidos, não somente para quem está prestando serviço, para quem está vendendo o produto, mas a garantia para quem é consumidor também, tanto do serviço como do produto ali na relação de condição de trabalho. Então, eu acho que são pontos para a gente avaliar, para a gente refletir enquanto empreendedor, esse jovem empreendedor, do quanto que ele está se desgastando, do quanto ele precisa estar atento para ele receber e ter uma qualidade de vida que a gente busca, né, que é uma das premissas aí da economia colaborativa. Podemos considerar que para acontecer, né, são novos movimentos, a gente tem as empresas já apostando nisso, né, as grandes empresários apostando muito nesse modelo, as empresas, inclusive, precisam se preparar para aproveitar jovens com habilidades, né, e aproveitar esse novo olhar, inclusive, de trabalhadores, né, e as mudanças elas são urgentes, elas são para ontem, são impactos muito sérios que a gente pode tratar com a economia colaborativa, né, de grupos e pares. Eu busco os meus pares nas redes, eu consigo pessoas com as ideias, né, para tratar e abordar e criar juntos soluções e a gente ter ali uma relação de consumo mais equilibrado, mais equitativo, impulsionar uma sociedade mais democrática, mais afetiva, uma relação de confiança, né, com o outro, uma vida mais saudável. A cultura maker ela vai potencializar as estruturas do colocar a mão na massa, para eu saber realizar, construir meu modelo de negócio, inclusive discutir em grupo, argumentar, defender minhas ideias, ouvir, pesquisar. Então, são processos que a gente, maker é de fazedores, que os fazedores eles podem acolher na sua dinâmica de trabalho, e aí, em congruência com as novas oportunidades, inclusive as empresas se preparando para esse novo tipo de funcionário, que pode ser também um empreendedor não concorrente, às vezes sim, mas na maioria das vezes não, ele só vai lá dar consultoria, ele vai fazer uma prática de parceria, né? Fazer a diferença nesse mundo, que a realidade é muito mais saudável, é o que a gente foca enquanto empreendedor criativo colaborativo, né? Utilizando as tecnologias de forma ética para soluções de vários problemas de preocupação global, soluções para a comunidade, para a nossa vida diária, para uma vida de relação comigo, com outro ser e com o ambiente. O compartilhamento é um item fundamental que a gente traz dentro dos pilares, né, das premissas da economia colaborativa, né, inclusive são aspectos importantes para a gente compartilhar a nossa ideia, a gente, inclusive, compartilhar saberes, estruturando e sendo alicerce, né, das comunidades que mais precisam, para que a gente possa promover uma equidade, né, menos diferença social, menos sofrimento dentre as classes, para que a gente possa cada vez mais impulsionar investimentos e oportunidades de produção de todos, né, que todos possam se colocar, se reconhecer, e fazer com que esse mundo depois pandêmico, né, a pandemia ela mostrou que é possível, que todos podem agir juntos. A pandemia ela trouxe isso à tona, que a gente pode solucionar juntos, né, de uma forma muito doída, num tempo curto, mas ela trouxe isso à tona. Então, o mundo, né, depois desse grande desafio, né, de parceria, de fazer soluções, de criar medicamentos, vacinas, de criar estratégias, né, para receber o alimento, estratégia para conseguir acesso, eu acho que a gente precisa aproveitar esse aprendizado, né, para poder acolher, inclusive, esse projeto de vida sustentável, eticamente responsável, através de todo o universo da tecnologia que nos impulsiona, que nos abre um grande mercado de trabalho, que nos abre uma grande oportunidade de novos negócios e que fundamenta uma prática de relação com a tecnologia do estar, né,
Eu não vou entrar na internet, eu estou sempre. Eu estou sempre conectado. Como eu dou segurança para os meus dados, né? Essa conscientização, essa responsabilidade comigo, com o outro, como eu consigo fazer esse meu universo ser promissor, sustentar o meu modelo de negócio, impactar positivamente as minhas relações, né, de afeto com as pessoas, com a minha comunidade, preservar o ambiente, conservar o ambiente e tornar essa dinâmica saudável na nossa vida diária. Então, para acontecer, a gente precisa estar atento, né? Eu espero ter contribuído com esse conceito para vocês e que a gente possa criar estruturas inovadoras, colaborativas, criativas, né, por um ambiente, por um mundo mais saudável, responsável e, eu acho que inclusivo, né, e democrático. Obrigada.